Márcio, na sua opinião, a Klabin seria um dos melhores projetos hoje da Bolsa? É um ótimo projeto. É um ótimo projeto, porque é um projeto praticamente consolidado. Eu vejo dos analistas um negócio interessante. É uma coisa que talvez eles não consigam capturar. O DNA da Klabin é endividamento. Entendeu? Esse é o DNA da Klabin. E eu vejo os analistas falar, não, é uma empresa muito endividada. Mas o DNA dela é esse, porque ela se endivida, não porque ela pegue recursos, é porque ela compra equipamento que são fornecidos mediante dólar, não é isso? Em dólar. Então ela se endivida para pegar o quê? Ativos que já estão ou já irão produzir receitas fantásticas, não é isso? Como ela sempre produziu. Agora, esse livro que eu falei para você está lendo? Espetacular. É muito bom. Então, na minha opinião, o ponto mais nevrálgico do livro é a última página. Que lá você vai ver aquilo que estimulou eu começar a fazer um programa. Não, na última página é onde tem o organograma da família Klabin. Então eu pensei e penso, bom, se eles, que são grandes, recebem o dividendo, por que um pequeno não recebe? E eu recebo junto com ele. E eu não sou tão grande como eles, é isso? Essa que é a verdade. E a família sempre foi sustentada pela empresa, né? Desde Sim. o Maurício Klabin lá, né? Sempre. Então vai sempre. continuar isso. O DNA da Klabin, o primeiro DNA é endividamento, o segundo é prover a família de recursos. É isso? Então, a Klabin é mais ou menos um INSS da família. Oi, deixa eu só perguntar outra coisa para o senhor. Como? Só emendando sobre a Klabin, se tem uma possibilidade do senhor vender um pouquinho da sua posição para o preço cair para a gente comprar. Não. Você não precisa, eu não preciso vender. Basta que você atente para a civilinidade dos acontecimentos de Klabin, que ela cai por si só. Tá entendendo? Por si só ela cai. O mercado ele não tem essa visão de especulativa. Tá entendendo? Então não há uma perspectiva de oscilações assim muito vigorosas. Existem oscilações, claro, mas não tão vigorosas como tem na Vale do Rio Doce, como tem no Banco do Brasil. Outro dia estava R$55, hoje está 45, né? Então R$10 de diferença, né? Em 1 milhão de ações, R$10 são 10 milhões de reais, né? É uma diferença palpável, tá certo? Porque uma carteira previdenciária é até bom que não vale tanto assim. Você numa carteira de previdência você tem que sempre que torcer para cair, porque aí você entra naquele fator. Quanto mais barato o preço, mais ações você compra com determinado recurso. Está correto? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu falar. Você falou sobre a parte de alavancagem. Essa parte que para você fazer a alavancagem, você tem que ter um certo recurso em caixa, já que você não vai mexer nas ações que você guarda no futuro. Qual que é a proporção ideal de recursos que você tem que ter em ações para alavancagem dentro da sua carteira? Você pode perfeitamente tentar alavancar sem ter caixa. É isso. Você pode fazer um termo. O que você precisa ter o quê? Ações que garantam esse termo. Mas não necessariamente você precisa ter o caixa. Né? Agora, se você tiver o caixa, melhor ainda, porque aí você não paga juros. Apesar de que o juro do termo é insignificante, não é isso? Mas é uma coisa que você precisa ter. Você precisa ter a disponibilidade para aproveitar a oportunidade no instante. Certo? É importante você ter essa disponibilidade. Ou então você se desfazer de papéis que você eventualmente interprete que eles estejam já num preço maturado, né, dentro de uma expectativa de mercado que possa, vamos supor, suponha que você tenha a visão que daqui a um ano vai acontecer um fato qualquer que venha a modificar o preço das ações negativamente. Então, você vai se prevenindo, certo? Você vai alicerçando a sua liquidez para esperar um momento melhor, não é isso? Mas isso é sempre futurologia, não é isso? Essa leitura que você faz por base
de elementos, de informações, tá? De matérias que você lê, mas nem sempre isso se concretiza, tá certo? Então não é uma loteria, mas precisa ter uma segurança muito forte para você opinar sobre isso. Eu não tenho essa bola de cristal. A minha ainda não comprei. Ok? O que mais aí? Vamos lá. Márcio, boa noite. Boa noite. Bom, considerando toda a tua experiência e todo mundo aqui está focado em dividendo, eu imagino assim que as oportunidades daqui por diante certamente vão existir, mas não da forma como aconteceu daqui para trás. Eu sou aluno do curso, quando a gente bate, pô, mas tá caro, tá barato, por conta do percentual que o yield vai representar no valor do papel hoje. Esse papel que foi pago nos últimos 12 meses, em comparação com o que o papel vale hoje. Ok. Considerando que o país está numa fase de crescimento, aquela visão otimista, não sabemos se vai ser a médio ou longo prazo, e eu imagino que dificilmente essas empresas venham a retroagir, elas só tendem a crescer, talvez devagar ou mais rápido, mas sempre tendendo a crescer. E considerando que os papéis e carteira previdenciária são mercados perenes, como o senhor mesmo já citou, que a volatilidade é menor, não há tantas oportunidades de queda, constantemente vem numa crescente. Seria errado avaliar a empresa assim, ok, nesse momento eu estou comprando caro, porque o yield não representa 6%, está representando, sei lá, 4%, 3%, mas é um mercado perene e, consequentemente, a empresa crescendo, faturando mais, esse yield também vai ser reajustado futuramente, e aí sim, talvez em 5 anos, aquele papel que você pagou, que era caro, não é caro hoje, contra o yield que está se pagando. Seria errado a pensar assim? Não é. Eu acho que tem muito fundamento isso, e eu também pratico esse tipo de postura. Por quê? Eu tenho papéis, por exemplo, o Banco do Brasil, eu cheguei a comprar 60 centavos. Tá? Ele chegou a 55 reais, eu não vendi. Por quê? Porque é um papel da minha carteira de previdência. Agora ele está 45, eu não comprei porque ele também não ostenta um yield capaz de satisfazer as minhas ansiedades, tá certo? E as minhas aspirações. Então eu continuo comprando aqueles que prosseguem ostentando essa condição. Tá correto? E veja que eu vou falar para vocês, no mercado, as oportunidades aparecem. O importante é você conseguir achá-las. É isso. Essa é a verdade. Então, se você tiver alicerçado, orientado por um profissional competente, evidentemente você vai ter oportunidade de aproveitá-las. Às vezes você sozinho não consegue, mas você tem que estar orientado por alguém que tenha esse espírito de desvendar as coisas. Né? Tá certo? Deu para... Vamos lá. Me deu um pouquinho do que o colega falou aqui. Eu queria perguntar o seguinte: o que você acha assim, dessa empresa que tem alto valor como a VEG, e ela tem que dá um lucro constante, mas o dividend yield dela é baixo? É baixo. É baixo. Eu acho uma excelente empresa, mas não é uma boa pagadora de dividendos. A Ambev também é uma ótima empresa, mas paga um dividendo insignificante. Por quê? É porque a base acionária dela é muito grande. Então, você tem que considerar, um dos fatores que você considera para ter generosidade no dividendo é exatamente isso, é a base acionária. Porque se você tem um dividendo de 1 ou de 1.000 para dividir por 200 milhões, você vai ter um dividendo de zero nada. Se você vai ter esse dividendo de 1.000 para dividir por 10, então você vai ter um ótimo dividendo. Tá certo? Então, não que elas não sejam boas empresas, são empresas excelentes, mas pelo fato de elas terem um universo acionário de ações muito grande, uma base acionária grande, então elas navegam assim em mares bem calmos, não é isso? Tanto em termos de oscilação também, né? Agora, a VEG, ela está tentando desvendar novas oportunidades de mercado para ela. Se não me falha a memória, agora ela está entrando na questão de energia solar, não é isso? Então eu tenho a impressão que ela tem aí ela ostenta uma posição excelente no que diz respeito a um potencial futuro, tá entendendo? Essa que é a realidade. Ok? Vamos lá. Encurtando a pergunta,
importante a necessidade da constância dos aportes, mas isso em contraposição à questão da boca do jacaré, né, principalmente aí num cenário de alta, qual é o prazo razoável assim, que você deve esperar para, assim, quanto tempo a gente está discutindo aqui na fase de formação do patrimônio? Quanto tempo é razoável assim, ficar assim aportanada? Porque eu tenho receio, você está falando tipo, de ter muito, ficar esperando cair tanto que nunca compra, ficar esperando subir tanto que nunca. Não, eu não avalio pelo tempo, eu avalio pelo preço. Certo. Entendeu? Não é o tempo que determina, não é o tempo que determina a oportunidade, é o preço. Certo? Então, eu faço uma estimativa de quanto este papel ele pode representar um bom investimento a um determinado preço. Então é o preço que determina a oportunidade. Ok? Não é o tempo. Mas pensando nisso que você acabou de dizer, para quem está começando, né, quanto mais ação eu compro, eu recebo dividendo por ação. Claro, e o setor perene, estou querendo dizer o seguinte, tanto a Klabin como a geradora TT, para quem está iniciando, é uma boa opção. Né? Eu acho uma ótima opção. Pelo preço. Pelo preço e pela dinâmica, pela regularidade, pelo intervalo de distribuição. Às vezes a TT, às vezes o yield não está tão bom agora, mas a produção dela é Exatamente. excelente. Você tem o quê? Você pode ter um yield projetivo. Exatamente. Hoje você pode ter um yield fraco, mas futuramente ela pode ter um yield bom, entendeu? É da mesma forma que você tem o yield projetivo, você tem o dividendo comparativo. Eu vou dar um exemplo do que poderia ser o dividendo comparativo. Por exemplo, uma ação do Itaú hoje está custando 30 e... não me lembro quanto exatamente, mas 36, 37 reais. Né? Ele pagou um dividendo de 78 centavos, se a memória não me trair. A Itaúsa, que é a mesma coisa que o Itaú, quer dizer, diríamos que é até melhor, porque ela é a dona do Itaú, ela pagou 34 centavos. Então, com o dinheiro de um, você compra 4, praticamente, né? Então, se você multiplicar 34 centavos por 4, dá mais do que 78. Então, esse é o dividendo comparativo, tá certo? Que você tem que sempre avaliar, claro, né? No caso da Klabin, hoje está um pouco abaixo de 6%, mas pela grandiosidade do projeto, como yield, a gente acaba tendo uma certa flexibilidade. A Klabin, em função do preço atual, ela está sempre abaixo do yield ideal. Mas acontece que ela vai aumentando o valor do dividendo, e na razão direta que ela aumenta o valor do dividendo, o yield cresce. Aí você tem que rezar e torcer para que ela continue no mesmo preço, coisa que não acontece. Ela vai crescendo também. Nesse momento que a gente está com a trajetória de Selic abaixo, indo para casa de 4%, talvez no ano que vem, os analistas projetando, vai ter que ser revisitada a questão do yield de 6% de dividend yield, ou ele é algo que é universal e sempre vai ser? Não, eu acho que aqui o yield aqui é um yield alto, comparado com os países desenvolvidos. O país desenvolvido é 1,5%, 2%. Mas é que também nos Estados Unidos o juro é 1,5%, 2%. Então, quer dizer, eles se comparam, não é isso? E tem países até que você aplica o seu valor para ganhar um juro e você perde, e você paga para. Né? Então, 1% de yield já é um grande negócio, tá certo? Então, você tem que avaliar essa consistência. Vamos lá. Peraí, deixa ele. Fala aí. Você levantou o braço? Não, mas já apontou a pergunta. É oportunidade, tá certo? É oportunidade. A primeira ação que o senhor começou o projeto foi na CESP. Isso. Qual que seria a ação para começar hoje? Tem várias. Existem várias. Existem aquelas que ostentam uma condição de valorização e existem outras que pagam um dividendo consistente. Depende do que você queira fazer. Previdenciário, futuro. Eu acho que existem várias. Eu acho que a transportadora de energia, a transmissora de energia paulista é uma delas, a geradora Tietê é outra, a própria Klabin é outra. Eu diria até uma que vocês vão se surpreender, mas a Unipar é outra. Vai ser, né? Já comprei as 4. Agora é a porta. Já está na carteira. Muito bem, vamos lá. Eu queria parecer para o senhor, o senhor gosta de bancos, são setores perenes. O que o senhor acha desses bancos digitais? Banco? Digital.
Vamos citar, por exemplo, o Inter, mas o senhor acha que ele pode vir a ser, além de crescimento, uma boa pagadora de dividendos futuramente? Por quê? Porque tem grupos investindo muito pesado, SoftBank, etc., milhões eu não tenho uma vivência sobre isso, né? O banco digital, ele até que é um movimento novo, tá correto? E eu acredito que isso daí vai prevalecer. Tanto é fato que a maioria dos grandes bancos já estão se tornando bancos digitais. Então o segmento, ele está mostrando que futuramente todos vão ser digitais. A sua grande maioria. Hoje você tem o quê? Tudo que você faz no banco, você virou um funcionário do banco, não é isso? O banco já não tem mais aquela mesma postura de ter um funcionário para te servir. Ele fala, não, você é que vai se servir, você vai ser minha funcionária. E você acaba sendo. Você vai no caixa eletrônico, você, pelo celular, você faz centenas de coisas, pega saldo, enfim. Né? Então, na razão direta do futuro, eu acredito que os bancos estão se transformando em bancos digitais. Tá certo? Então eu acho que provavelmente esses bancos novos, para o futuro, eles percam consistência para os bancos já consolidados. Tá certo? É uma forma de avaliar. Então, compro isso. Ele está falando mais uma pergunta, mas quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá? Uns 3 ou 4 aí, vamos lá. Vamos lá, pode falar. Boa noite, Márcio. Boa noite. Eu vejo que você se interessa muito pela Tietê. O que você vislumbra em termos futuros da Tietê, assim que te agrada tanto? Não é que me agrada, é que ela me provém de recursos. A verdade é essa. Então, eu não tenho amores pela Tietê, tá entendendo? Mas eu acho que é um papel que tem um potencial extraordinário, principalmente agora que ela está desenvolvendo uma teoria da geração compartilhada, não é isso? Então, eu acho que tem um potencial extremamente favorável pela frente. Pela geração compartilhada. A geração compartilhada, exatamente. Você acha que a Engie está no mesmo esquema? Como? A Engie está no mesmo esquema? Tá. Eu acho que todas vão seguir essa trajetória. Eu acho que, pelo menos, é uma visão de futuro, é isso? Eu acho que ela está. Só que a Engie custa um valor alto. A NBR está por isso. A NBR vai virar... Exatamente. Muito bem, quem mais? Vamos lá. Mas você falou de procurar profissionais para poder auxiliar. Como que eu faço para me tornar um profissional que possa auxiliar as pessoas no futuro a investirem com esse propósito de carteira preferencial? Olha, eu não sei quanto tempo você teria a necessidade de se transformar num profissional lá. Eu levei 50 anos. Entendeu? E eu continuo aprendendo, hein? Veja bem. Tá certo? Então, é questão de estudar, questão de se empenhar, questão de ler, questão de... Você, para poder ser um bom profissional, você precisa participar. É muito importante. Qual a expectativa do senhor em relação aos futuros leilões agora do BNDES? Eu acho que vai gerar uma oportunidade boa. Se eles realmente jogarem o papel no mercado, aí vai criar oportunidade. Mas eu não acredito que haja assim eu acho que uma das razões pela qual a Suzano não tem subido é exatamente porque ela tem essa espada sobre a sua cabeça. Entendeu? Então na realidade, eu já disse aqui e vou repetir, no mercado existe uma máxima que ninguém puxa para comprar, certo? A maioria que puxa para vender. Então, eu tenho sido agora sistematicamente perguntado, Márcio, e a Magazine Luiza? Eu falei, Magazine Luiza, na minha opinião, alguém está puxando para vender. Entendeu? Então, eu não compro porque ela faz parte do rol daquelas empresas que eu acho que eu não compro. Essa aqui é a verdade. Então, é uma coisa que você precisa sempre avaliar. Está correto?
Bom, vamos mais uma pergunta, tá? Mais uma. Então vamos lá. Foi o sorteado. Eu queria saber se a Cielo, por exemplo, constituiu parte da carteira de oportunidade ou se ela recentemente chegou a constituir alguma perspectiva para alavancagem de carteira. Ou até, ela até mesmo tem capacidade de... Ela gera muito caixa, mas 80% dela é recebíveis do ativo, então ela, mesmo ela sendo uma carteira de oportunidade, ela tem capacidade de gerar dividendos também, mesmo com a concorrência e diminuição de margem do setor. Eu queria saber se... Não é que ela tem capacidade, ela gera dividendos, entendeu? A Cielo, ela teve um momento de mercado em que ela começou a perder market share, perder margem, é isso? Então ela custava entre 20 e 22 reais, quando dava um lucro aí de aproximadamente 2 bilhões e 800, 3 bilhões, é isso? O lucro dela começou a ficar mais reduzido. Só que, na minha opinião, a desvalorização do papel, ela foi muito mais intensa do que a perda de resultados. Ela, em 6 meses agora, ela deu quase que 1 bilhão de reais de resultado. Então agora, ela vem assumindo o quê? Ela vem assumindo uma postura de recuperação, tá certo? Por quê? Porque a sensação que se teve é que a pressão exercida sobre ela foi muito mais intensa do que o mercado tivesse capacidade de suportar. Exatamente por causa do quê? Por causa da alocação. Ela chegou a ter 160 milhões de ações locadas. Então, esse volume de ações, ele exerce uma pressão muito forte. Então, ela já teve cotada a 5 e alguma coisa. Agora, ela já pegou uma valorização um pouco melhor. Agora, o que a gente pode dizer em termos de perspectiva é o seguinte: a Cielo tem como principais controladores Banco do Brasil e Bradesco, não é isso? A outra tem uma outra que é do Itaú, tem uma outra que é do Santander e tem uma outra que é do Safra. A sensação que fica é o seguinte, é que todos esses equipamentos de meio de pagamento, a Moderninha e outras mais, entraram no mercado com uma proposta que obrigou todas essas demais empresas a também reduzirem a sua margem. Só que você não tem capacidade de avaliar até quanto essas pequenas empresas vão ter condições de competir com as demais grandes. Porque as grandes, elas vão fazer o seguinte, elas têm, pelo fato de elas terem um potencial, tá certo, muito forte de investimento, o que vai acontecer com elas? Na hora que o mercado se desenvolver, as pequenas não vão ter capacidade de manter e honrar aquilo que elas propuseram, e pagar um dia depois, porque elas não vão ter recursos para parar tudo isso. Então eu acho que aí, progressivamente, e é o que está acontecendo no mercado, a Cielo está voltando a ostentar uma posição melhor, certo? Provavelmente, talvez ela venha a melhorar bastante, né? Mas isso é questão de ir avaliando o comportamento, o desempenho e o resultado, tá certo? Mas dividendos ela paga. Aliás, o seu presidente, Paulo Caffarelli, ele deixou claro isso, né? E eles iam sacrificar o dividendo em prol de ganhar market share e tentar uma margem melhor. Tá vendo? É isso aí. Deu para entender? Muito bem. Então isso é futuro, tá certo? Hoje ela está custando 8,30, 8,50 por aí, mas ela já custou 5,50 também. Então houve uma progressão. Tá vendo? Eu vou finalizar esse nosso bate-papo dizendo o seguinte. Eu não me lembro em que ano, mas já faz um bocado de tempo. Num determinado momento da história, eu comecei a comprar ações de uma empresa chamada Forjas Taurus. Essa empresa, ela produzia capacetes, produzia coletes à prova de bala, produzia ferramentas, que era uma concorrente da Tramontina, e produzia alguns outros equipamentos também. Essa empresa ela foi sofrendo uma metamorfose muito grande, não é isso? E
E ao longo do tempo, o seu controlador acabou processando alguns exageros, se endividou bastante e a empresa ficou numa situação difícil, certo? Nessa ocasião, que já faz mais ou menos uns 2 anos, a empresa teve o seu controle acionário negociado. Então entrou um novo controlador. Esse novo controlador, ele dizimou quase que todos os penduricalhos que a empresa detinha e passou a desenvolver um projeto único de produção de armas. Então, o funcionário mais importante da Forjas Taurus antiga era um cidadão chamado Arbiro. Era um camarada que produzia uma arma, não é isso? E nem sempre aquela arma era produzida com a qualidade e com a técnica desejada. Às vezes ele precisava pegar uma lima, daí para encaixar, tá entendendo? Hoje não. Hoje a arma ela é produzida num sistema de linha de montagem que todas as peças são milimetricamente bem ajustadas. Então eu fui visitar o projeto também novo agora, certo? E eu fiquei muito bem impressionado com a potencialidade que a empresa desenvolve. Hoje ela é ainda uma empresa endividada com um projeto de capitalização. E ela custa acho que R$3,40, R$3,40 e pouco, tá? Mas ela já custou R$18 e faz pouco tempo, entendeu? Então, é um projeto. Para daqui a uns 4, 5 anos, é um projeto viável, tá certo? Que eu estou comprando. Não estou dizendo para ninguém comprar. Deixa que eu compro, tá entendendo? O senhor acha que esse novo projeto de armas com preço mais acessível aqui no Brasil, ele emplaca? Mas a Taurus não produz para o Brasil. Não, sim, mas ela produz para o exterior, ela exporta. Ela teve uma grande melhora de um aumento de preço pela vitória aí do presidente Bolsonaro, então muita coisa influenciou a especulação dela. E recentemente eu vi no vídeo de vocês uma visita lá que eles estão com um projeto para produzir armas com um valor muito mais baixo, né? Claro, com custos menores, evidentemente. Mas o que eu diria é o seguinte, hoje que mudou até de nome, não chama mais Forjas Taurus, agora é Taurus Armas, só produz armas. Então eles estão produzindo uma base de 3.800, 4.200 armas por dia. E o mercado dessa empresa é exterior. Se você for pegar a receita da empresa, 90% do exterior e 10% é aqui no Brasil. Se porventura o governo facilitar o cidadão adquirir armas, não digo o porte, vai ter a posse da arma, provavelmente ela vai melhorar. Mas ela ostenta alguns outros projetos que talvez possam ser muito mais animadores do que a liberação da arma aqui. Por exemplo, ela tem aí em perspectiva montar uma empresa na Índia, certo? E para facilitar a sua exportação para o mercado asiático e para o Oriente Médio. Então, é uma empresa que tem um potencial. Além do que, nós diríamos o seguinte: nós somos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial, certo? O único produto industrializado que compete no exterior e tem assim, que ostenta uma condição de mercado é a arma, é o único problema. Não tem nenhum outro que se equipare a ela em relação a participar no mercado de uma forma bastante intensa. Ô, Barsi, mas esse controlador novo não é bem enrolado na justiça? Eu não diria que ele é bem enrolado, ele é muito enrolado. Mas o controlador hoje, você sabe quem é o controlador da Forjas Taurus? Da Taurus? Como? Não, é a Taurus Par. Não é mais, quer dizer, é claro, o filho do Birman é que é o dono, mas não é mais o Daniel Birman, que ele que é o cidadão enrolado, que nem você falou.
tá certo? Mas o controlador da Taurus hoje é a Taurus Par, que é uma empresa holding, não é isso? Que é dona dela. Tá certo? Agora, eu não sei se ele vai sair dando tiros por aí, mas é isso aí. Então é uma perspectiva, é um projeto, tá certo? Que eu li, avaliei, fui visitar a empresa, achei que tinha potencial e estou comprando, tá certo? Não sei a que preço, quem sabe talvez eu venha vender, tá certo? Mas um dia eu vou vender porque eu tenho a impressão que ela não vai ser uma boa pagadora de dividendos. Pelo menos essa é a minha expectativa. É a cotação ok? que interessa. Como? É a cotação, o potencial de cotação dela que te interessa. É a valorização, é o potencial de valorização, que é o tal da alavancagem que você possa ter para poder comprar outros papéis. Tá bom? Então eu fico feliz que todos tenham sido satisfeitos nas suas respostas. Eu espero tê-los agradado, claro, no sentido técnico, evidente, e no sentido de experiência também, não é isso? Porque 52 anos de mercado não é brincadeira, viu? É uma carga pesada, tá certo? Então, muito obrigado pela presença.